Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Enid Blyton, que foi uma escritora inglesa de livros de aventuras para crianças e adolescentes, nascida em 1897 e falecida em 1968. Foi a criadora de várias histórias para crianças, mas as mais importantes, as mais conhecidas, são o Noddy, os Cinco e os Sete. Enid Mary Blyton nasceu a 11 de agosto de 1897 em Londres. Com apenas alguns meses de vida, a sua família deixou Londres e mudou-se para uma zona rural de Kent. Enid teve uma relação próxima com o seu pai, que se dedicava a diversas artes, como a pintura, a escrita e a fotografia. Costumava inspirá-la para a arte e a escrita e tornou-a uma amante da natureza. Mas a relação com a sua mãe era turbulenta e nunca chegou realmente a ser muito próxima dela. Já com os seus pais separados, Enid foi estudar para um colégio privado onde se desenvolveu o seu gosto pela música e pela escrita. Ora, o pai de Enid Blyton esperava que ela pudesse tornar-se uma pianista de concerto, mas, apesar do seu talento para a música, ela tomou a decisão de ser escritora infantil. Enid Blyton tornou-se governanta de uma família de rapazes em Surrey e essa experiência encorajou-a a criar uma escola para rapazes. Deixou de ser governanta e tornou-se professora. Nas horas vagas, começou a escrever uma variedade de histórias infantis. Algumas delas foram publicadas em revistas, pequenas, pouco importantes. Aos 20 anos, publicou pela primeira vez um poema seu intitulado Have You, que apareceu na revista Nash's Magazine. Em 1922, publicou o seu primeiro livro, Child Whispers, que seria em português Sussurros Infantis, que era uma coletânea de poemas num volume com 24 páginas. A grande oportunidade de Enid Blyton veio em 1924, quando uma famosa publicação chamada George Newnes a contratou. Foi aqui que conheceu o seu primeiro marido, o Hugh Pollock, com quem se casou nesse ano de 1924. O casal teve 2 filhas. A fama de Blyton cresceu através da popularidade das suas histórias publicadas entre 1929 e 1945 na página semanal da revista de professores dedicada a crianças Sunny Stories. Em 1938, editou o seu primeiro livro de aventuras com crianças como protagonistas, The Secret Island, que seria em português, portanto, a Ilha Secreta. 4 anos mais tarde, em 1942, criou a série The Famous Five, os 5, como é conhecida em Portugal, que tinha por protagonistas 3 irmãos, o Julian, a Dick e a Anna, e uma prima, que era a Georgina, uma Maria Rapaz, que gostava de ser tratada por George. O quinto elemento era o cão, o cão deles, chamado Timmy. Na tradução portuguesa, os heróis chamam-se Júlio, David, Ana e a Zé. E o cão é o Tim. Eu depois, lá mais para o fim, espero ainda ter tempo para falar mais sobre esta série. Depois de se separar de Pollock, casou-se com o seu segundo marido, o cirurgião Kenneth Waters, em 1943. Até 1963, à cadência de 1 por ano, a Enid Blyton escreveu 21 livros dos 5, que foram todos editados em Portugal. As histórias dos 5 deram origem a 2 séries de televisão, uma de 1957 e a outra de 1995. Quando, em 1945, a Enid Blyton publicou Noddy Goes to Toyland, criando então uma nova personagem que ainda hoje é muito apreciada pelas crianças, o Noddy, nomeadamente através das séries da televisão, que foram difundidas por todo o mundo, em filmes, bandas, desenhos animados e jogos.
Um ano mais tarde lançou a série Os Sete, também muito popular, mas assim não tanto como Os Cinco. A Enid Blyton morreu depois em 28 de novembro de 1968 em Hampstead, em Londres, com 71 anos, vítima de Alzheimer. Ora bem, depois então desta muito breve biografia, resumo da vida da escritora, eu iria falar então mais pormenorizadamente da sua obra. Ao longo da sua vida, Enid Blyton terá escrito mais de 800 livros, que se encontram entre os mais vendidos do mundo desde a década de 1930. As suas obras foram traduzidas para cerca de 90 línguas, estão na lista dos 10 mais vendidos de todos os tempos e continuam a ser muito populares, tendo vendido já mais de 600 milhões de exemplares em todo o mundo. Embora as obras de Enid Blyton possam ter sido consideradas de baixo valor literário e ser comparadas desfavoravelmente ao lado da obra mais adulta da J.K. Rowling, os seus livros têm sido, sem dúvida, muito populares entre o seu público principal e ajudaram uma geração de crianças a interessar-se pela leitura, o que foi de facto muito importante. Os seus trabalhos abrangem vários temas, desde a educação, história natural, fantasia, histórias de mistério e até narrativas bíblicas. Mas os seus livros mais conhecidos estão agrupados nas coleções para crianças e adolescentes, de que então falarei depois a seguir. No seguimento do sucesso comercial dos seus primeiros trabalhos, como As Adventures of the Whispering Chair, de 1937, e The Enchanted Wood, de 1939, a Blyton continuou a construir o seu império literário, algumas vezes com 50 livros por ano, para além dos seus vários contributos em revistas e jornais. A sua escrita era espontânea e as histórias surgiam quase automaticamente na sua mente. Escrevia como se estivesse a ver as cenas diante de si. O volume dos seus livros e a velocidade à qual eram produzidos criaram boatos sobre a utilização de escritores fantasmas, os tais ghostwriters, como se costuma chamar, uma acusação que a autora recusou veementemente. Enid Blyton inspirou-se nas suas filhas para escrever os livros, que eram passados, muitos deles, em colégios internos. O trabalho de Blyton foi se tornando controverso entre críticos literários e bibliotecários, a partir da década de 1950, por causa da natureza dos seus livros, pois entendiam que não tinham qualquer mérito literário, em especial a série do Noddy, que consideravam muito infantis. O próprio Noddy frequentemente chorava, a qualquer sinal de problema lá na Toy Town. Algumas livrarias e escolas recusaram-se mesmo a possuir e a disponibilizar os livros da Enid Blyton, apesar da forte procura por parte das crianças. Blyton sentiu a responsabilidade de fornecer aos seus leitores uma forte mensagem moral e incutir-lhes a ideia de apoiarem causas nobres. Os livros tendiam a seguir redes previsíveis que refletiam a sua perspectiva sobre a moralidade e o comportamento correto. Ela disse que os seus livros refletiam a sua maneira de ver o mundo. Para além da mensagem veiculada através dos seus livros, Blyton motivou associações que ela criou ou que ela apoiava para organizarem e juntarem meios financeiros que fossem suficientes para ajudar os animais e as crianças. Nas últimas décadas, os seus livros têm sido criticados como sendo elitistas, sexistas, xenófobos, o que infelizmente não acontece só com os livros da Enid Blyton. Estamos a atravessar uma crise que, enfim, oxalá as pessoas abram os olhos e comecem a pensar de outra maneira. Ora, há que enquadrar as obras no seu contexto histórico, e não querermos medir tudo pelos nossos valores atuais. Mas pronto, apesar disso, os seus livros continuam a ser um grande sucesso e isso é que é o que interessa. A vida de Blyton foi representada no filme da BBC Enid,
com interpretação de Helena Bonham Carter no principal papel e que foi transmitido pela BBC4 no Reino Unido em 2009. Muitos dos seus trabalhos foram também adaptados para o teatro, para a televisão e para o cinema. As coleções mais famosas da Enid Blyton são A Rapariga Rebelde, que é no original The Naughty Girl, As Gêmeas, que é no original The Twins at St. Clair's, Os Cinco, Famous Five, no original, Os Sete, que é o Secret Seven, e o Noddy, que é tanto igual, de que vou falar a seguir com, então, mais pormenor. A Blyton escreveu também outras coleções que não alcançaram assim tanto sucesso como estas, mas eu vou também tentar falar ainda um pouquinho também dessas. Então, seguindo a ordem cronológica de início de coleção, começo por A Rapariga Rebelde. A Rapariga Rebelde é uma coleção de 9 romances, mas só os 3 primeiros é que foram escritos pela Enid Blyton, entre os anos de 1940 e de 1945. Os títulos restantes foram depois mais tarde criados por Anne Digby, a convite dos donos dos direitos de autor da Enid Blyton, e que foram, portanto, depois escritos só entre 1999 e 2001. Todos os 9 títulos estão publicados em Portugal, pela Oficina do Livro. Os volumes escritos pela Enid Blyton são A Rapariga Rebelde, Aventuras na Escola. O segundo é A Rapariga Rebelde, Regresso à Escola. E o terceiro, A Rapariga Rebelde, Brilha na Escola. A ação passa-se num colégio interno, progressista, em vez de um colégio tradicional, o que não é muito habitual nos livros da autora, que no geral são passados em colégios, assim daqueles tradicionais, ingleses, clássicos. A personagem principal é Elizabeth Allen, uma menina muito mimada, cujo mau comportamento provoca a demissão da sua governanta. Então é enviada de castigo para o colégio de Whiteleaf e ela está determinada a comportar-se lá muito mal, que é para ver se é expulsa. Mas, a meio do primeiro período, ela então começa a perceber-se de que sofre de grande solidão lá em casa, porque é a filha única, e então começa-se a portar bem, porque sempre é melhor estar no colégio. Depois temos a série As Gêmeas. As Gêmeas, né, que é a tal St. Clair's, é uma coleção de 12 livros, cuja ação se passa no colégio interno de St. Clair's, né, conforme o nome no original. E que em Portugal foi traduzido por Santa Clara, é o Colégio de Santa Clara, que era, portanto, um colégio que ficaria assim perto de Londres. Só os 6 primeiros foram escritos pela Enid Blyton, entre os anos de 1941 e 1945. Os 3 seguintes foram escritos por Pamela Cox, também inglesa, no início do século XXI. E os 3 últimos, esses foram acrescentados cá em Portugal pela autora portuguesa Sara Roddy, que era uma grande fã da coleção quando era criança e que foram escritos então já muito recentemente, entre os anos de 2015 e de 2017. Mas, voltando então aos que foram escritos pela Enid Blyton, que é esses que nos interessam agora falar, eles são: o primeiro é As Gêmeas no Colégio de Santa Clara. O segundo é As Gêmeas Voltam ao Colégio. O terceiro é O Terceiro Período em Santa Clara. E o quarto, O Segundo Ano no Colégio de Santa Clara. E o quinto, Claudina no Colégio de Santa Clara. E o sexto, O Quinto Ano no Colégio de Santa Clara. Eu tenho muita pena de não ter aqui nenhum exemplar dessa coleção para vos mostrar, porque eu creio que não tenho nenhum, e dei voltas aqui a casa às minhas estantes, mas não encontrei nenhum. As protagonistas da coleção das Gêmeas são a Patrícia e a sua irmã gêmea, não é? A Isabel O'Sullivan, que é o apelido delas, que chegam ao Colégio de Santa Clara para frequentar o primeiro ano, mas não conhecem lá ninguém e têm muitas saudades lá da escola de Red Roofs, de onde vêm. Mas depois vão ambientar-se e vão viver grandes aventuras com as suas novas colegas, que vão aparecendo depois sucessivamente em cada livro, sempre colegas novas, todas diferentes, cada uma com a sua história,
mas todas elas muito rabinas e que vão fazer a cabeça das professoras em água. Depois, vamos entrar na outra coleção, a mais importante de todas, que é os 5. Os 5 é uma coleção de livros de mistério e aventura para crianças, composta de 21 títulos. Estes todos foram escritos por Enid Blyton e que ela escreveu entre 1942 e 1963. É, portanto, como eu já disse, a mais famosa de todas as coleções da autora. E foi adaptada com muito sucesso para o cinema e para a televisão. Então, os aventureiros, os 5, que protagonizam esta coleção, são o Júlio, que no original é o Julian, que é o jovem com mais bom senso. Depois a Anna, no original a Anne, uma jovem muito prática. O David, que é o Dick, na versão inglesa, que é um jovem muito brincalhão. Depois temos a Zé, que é a Georgina, na versão original inglesa, que é assim uma Maria Rapaz. E depois o quinto é o Tim. O Tim, que no original era o Timmy, que é o cão do grupo. Os títulos, cá na edição portuguesa da Oficina do Livro, porque atenção que há outras coleções de outras editoras que têm títulos que variam ligeiramente. Os que têm em casa, ou que eventualmente encontrem à venda, podem não ter um título exatamente igual. Então, nesta coleção da Oficina do Livro, que é, digamos, a mais conhecida, e que eu penso que também têm todos o mesmo nome, que foi publicada pelo Círculo de Leitores, com direitos cedidos lá pela Oficina do Livro. Portanto, os títulos são os seguintes. O primeiro é Os 5 na Ilha do Tesouro. O segundo é A Nova Aventura dos 5. Livro esse que eu tenho aqui, o segundo, na tal edição do Círculo de Leitores. O terceiro é Os 5 Voltam à Ilha, depois Os 5 e os Contrabandistas, Os 5 e o Circo, Os 5 Salva o Tio, Os 5 e o Comboio Fantasma, Os 5 na Casa do Mocho, Os 5 e a Ciganita, Os 5 no Lago Negro, Os 5 no Castelo da Bela Vista, Os 5 na Torre do Farol e depois o 13, que também eu tenho aqui, também na tal edição do Círculo de Leitores, é Os 5 na Planície Misteriosa. Depois o 14 é Os 5 e os Raptores, depois Os 5 na Casa em Ruínas, Os 5 e os Aviadores, Os 5 nas Montanhas de Gales, Os 5 na Quinta Finiston, Os 5 nos Rochedos do Demónio, Os 5 e a Ilha dos Murmúrios, e então o último, o 21º, é Os 5 e a Torre do Sábio, que, como vimos, foi publicado em 1963 e com o qual fecha a coleção. Há depois um 22º volume, atenção! Mas esse é da autoria da Maria João Lopo de Carvalho. Penso que existe cá só em Portugal. E que se chama Os 5 e o Quadro Desaparecido. Quero também chamar a atenção para um pormenor. É que atualmente esta coleção está a ser publicada em Portugal numa adaptação para banda desenhada que é importada da edição francesa e que tem argumento do francês o Natael e os desenhos do filho dele, que se chama Beja, que, portanto, hoje, para as crianças atuais, que não são tão amigas de ler como os antigos, se calhar em banda desenhada será mais atrativa. E a seguir iria entrar nos 7. Então, uma coleção dos 7, que é a tal Secret 7 no original, essa tem 15 volumes, todos publicados entre 1947 e 1963, e todos escritos também pela Enid Blyton, tal e qual como os 5. Nesta coleção, os protagonistas são um clube de pequenos detetives, o Clube dos 7, que é composto pelo Pedro, que é o líder do grupo, Peter, no original, a sua irmã Joaninha, é Janet, no original, o Jaime, Jacket, no original, a Bárbara, que é Barbara, também em inglês, o Jorge, que é o George, em inglês, a Paulina, que no original era a Pam, e o Carlos, Colin, no original inglês. Ao contrário de outras coleções da autora, as aventuras desta coleção ocorrem durante o período escolar, porque outros são, na maior parte das vezes, passados nas férias. Então, os títulos desta coleção, os 15, são: o primeiro é O Clube dos 7, também, que eu tenho aqui, na
mesma edição do Círculo de Leitores, o Clube dos Sete. Este foi aquele que abriu a coleção e que saiu em 1949. Depois o segundo foi Uma Aventura dos Sete. O terceiro é Os Sete e a Marca Vermelha. Pois Os Sete e os seus rivais. Os Sete e os Cães Roubados. Depois o sexto que eu tenho aqui é Bravo, Valentes Sete. Depois os sete levam a melhor. Três vivas aos sete. O mistério dos sete. Os sete e o violino roubado. Os sete e o fogo de vista. Os sete e o telescópio. E o 13 que eu também tenho aqui, mas noutra coleção diferente, já não é na do Círculo de Leitores, chama-se Roubaram o Toy. Depois, os últimos são o 14, os 7 e as medalhas do general, e o 15 é os 7 salvam o cavalo. E sobre os 7 é o que tinha para vos dizer. Iria agora então começar a falar-vos do Nodi. O Nodi foi publicado em livro entre 1949 até ao ano de 1963. Foram criadas várias séries de televisão baseadas nesta personagem. O primeiro volume, que é o Nodi Goes to Toyland, o Nodi no País dos Brinquedos, cá na nossa tradução em Portugal, foi publicado pela primeira vez em 1949 e tinha ilustrações do artista holandês Hamsen van der Beek. A personagem do Nodi é uma criança feita de madeira que vive numa pequena casa em Toyland. O seu nome vem do inglês nod, na expressão to nod the head, que é banar ou rodar a cabeça. E é alusivo ao facto de ele e os outros bonecos terem uma cabeça encaixada no pescoço que oscila e roda constantemente, parecendo que está a acenar. Olha, eu infelizmente não tenho nenhum livro do Nodi. Tenho muita pena, mas não tenho. E então, por isso, o que é que eu fiz? Eu arranjei aqui umas fotografias para verem realmente, quem não conhece, como é a personagem do Nodi. Estão a ver? Tem assim o corpo, é um boneco de madeira, que tem, portanto, o corpo, e depois tem então aqui o pescoço, e no cimo do pescoço tem a cabeça encaixada, que depois roda. Tenho também aqui, já agora, um outro desenho, que então este não mostra só o Nodi, mostra o Nodi e os seus companheiros todos que aparecem na série, tanto nos livros como na televisão. É difícil contabilizar o número total de livros desta coleção. Os primeiros livros do Nodi eram colecionáveis, tal como outras obras de Enid Blyton. A Nodi Library tinha 2 dúzias de títulos, que depois de uma revisão se passou a chamar New Nodi Library, que fazia parte de uma grande produção dos anos 50, com livros assim daqueles de grande formato, não é? Capa dura, que eram os Big Nodi Books, e os de banda desenhada também. Existiram também inúmeros spin-offs, pelo que têm sido feitas diferentes estimativas da quantidade de livros que esta coleção já tem ou tem tido ao longo dos anos. As vendas dos livros do Nodi são enormes, com valores estimados entre 600 mil livros, só em França, e uma crescente popularidade na Índia, um grande mercado para os livros da Enid Blyton. De qualquer modo, apesar de não querer arriscar a quantidade de livros que a coleção tem hoje, eu diria os 24 títulos das obras originais da tal coleção Nodi Library, que foi escrita e publicada pela Enid Blyton. E então os títulos são os seguintes. Cá, na edição portuguesa, atenção. Nodi no País dos Brinquedos. Viva o Nodi. Nodi e o seu carro. Nodi no Bosque Escuro. Nodi e o Orelhas Grandes. Nodi vai à escola. Nodi na praia. Nodi em Sarilhos. Nodi e a borracha mágica. Nodi e a velha gabardine. Nodi e o Pai Natal. Nodi e a ursinha Teté. Coragem, Nodi. Esse era o número 13. Por isso é que era do azar. Pois Nodi e o cãozinho endiabrado. Tem cuidado, Nodi. O Nodi é um bom amigo. Mais uma aventura do Nodi. Nodi no mar. Nodi e o coelho macaco. Nodi e o burro.
Noddy Goes to the Fair, Mr. Plod and Little Noddy, e Noddy and the Tools, Noddy and the Aeroplane. Estes últimos têm aqui o título em inglês, porque eu não sei se eles estão cá traduzidos em Portugal. Em 2008 foi anunciado que a neta da Enid Blyton, Sophie Smallwood, iria escrever um novo livro do Noddy para celebrar o 60º aniversário da publicação do primeiro livro. De facto, no ano seguinte, em 2009, saiu um 25º livro com o título Noddy and the Fameyard Muddle. Este livro foi ilustrado por Robert Tyndall, que era o que tinha desenhado as personagens do Noddy a partir do ano de 1953. O Noddy terá sido de todos, o que fez uma carreira de maior sucesso na televisão. No Reino Unido, o Noddy é o programa de televisão infantil que está há mais tempo em exibição na televisão lá da BBC, desde o ano de 1955 até agora. Em Portugal, foram exibidas entre os anos de 1995 e 2009 no Canal 2 da RTP, entre as séries O Noddy, A Loja do Noddy e Abram Alas para o Noddy, dobrados em português. Depois fez uma reposição, também lá na RTP2, daquela de Abram Alas para o Noddy, que esteve no ar entre o ano 2002 e 2009 e que atingiu também bastante sucesso de audiências e também de merchandising. A bonecada do Noddy se vendiam-se em grande. Naquela altura, a qualidade 3D ainda era pouco usada em séries de televisão e como não havia ainda tablets, nem smartphones, nem coisas dessas, e a internet ainda estava assim muito embrionária, o público infantil então só podia usufruir da série na televisão e virá daí talvez o sucesso. Depois, mais tarde, no canal Panda voltaram a ser exibidos, mas aí o sucesso já foi pouco. Claro, já existiam os tais canais alternativos. Depois, agora então, para terminar, sem muito a correr, ainda falar um bocadinho então, das outras tais séries assim, menos importantes, menos famosas. Uma que também ainda é relativamente conhecida é o Colégio das Quatro Torres, a Mallory Towers no original, que é uma coleção de 12 livros, 6 escritos para Enid Blyton entre os anos de 1946 e 1951 e os outros 6 que foram acrescentados à coleção em 2009 e que foram escritos pela Pamela Cox, aquela que também tinha escrito a continuação de As Gêmeas. A coleção, esta passa-se num colégio interno, só de raparigas, situado na Cornualha, e conta as aventuras de Diana Rivers desde o seu primeiro ano, lá no Colégio das Quatro Torres, até que acabou o curso, e saiu. Assim como depois lá das suas colegas que foram acompanhando, a Celeste Hope, a Alice Jones, a Benedicta Mary Lassay e a Milou, entre outras. A Blyton inspirou-se no colégio feminino onde as suas filhas estudavam para criar esta série. Depois a outra, também em Portugal, pelo menos, está aí toda editada, que é O Mistério, que no original é The Five Found Authors. É uma coleção de 15 livros que foram publicados entre 1943 e 1961, cuja ação se passa numa localidade fictícia chamada Peterswood, localizada em Burn End, que é próximo de Marlow, no Buckinghamshire. Então, as 5 crianças que aparecem na série é o Larry, Fatty, Pip, Daisy, Betsy e o Buster, o Cão de Fatty. Então, elas passam férias escolares juntas e, então, quando eram nas férias, se encontram-se com os colegas, é como eu dizia, ali atrás, e, no geral, todas as férias têm um mistério para descobrir. Lá o chefe da polícia local, o Mr. Goon, fica muito zangado porque elas conseguem descobrir os bandidos antes dele. Depois, para terminar, queria falar da outra série que também está publicada em Portugal e creio que não há muitos anos e, portanto, ainda estará nas livrarias, que é A Árvore Longínqua, que, apesar de ser pouco conhecida, é uma série muito interessante e que até aconselhava que, se possível, que comprassem e lessem ou dessem a ler aos vossos filhos. A Árvore Longínqua, de Fairway Tree, é uma série de 3 romances, cujos títulos são A Floresta Encantada, de Enchanted Wood, de 1939, A Magia da Árvore Longínqua, no original The Magic Fairway Tree, de 1943, e Os Habitantes da Árvore Longínqua, The Folk on the Fairway Tree, que saiu em 1946.
As histórias passam-se num bosque encantado, em que cresce uma árvore, uma gigantesca árvore mágica, que é a Faraway Tree. A árvore é tão alta que os seus ramos mais altos tocam as nuvens e é larga o suficiente para conter pequeninas casas, assim, esculpidas no tronco. E então o bosque e a árvore são descobertos por 3 crianças, a Joe, a Beth e a Franny, que vêm residir ali para a zona e descobrem a árvore. E então começam a trepar a árvore e tal. E depois fazem amizade com os moradores da árvore. E têm aventuras em terras mágicas que elas visitam lá no topo da árvore. Além destes 3 volumes, foi publicado depois no ano de 1951 um 4º livro, que se chama, lá no original, Up the Faraway Tree, e que eu julgo que este 4º não está traduzido em Portugal. Ao contrário dos outros, este não é assim um romance. É uma série de ilustrações, com um pequenino texto por baixo, cada uma. E então a trama acompanha 2 novas crianças, né? Que é a Robin e a Joey, que tinham lido lá aquele primeiro livro da Floresta Encantada e que agora querem vir a conhecer os heróis e a juntar-se a eles para viver também aventuras com eles. E depois conhecem-nos e conhecem também alguns dos moradores lá do bosque. É muito interessante um pormenor que depois no alto, mesmo no altinho da árvore, está uma escada que conduz a uns reinos imaginários. E então, eles cada vez que lá vão, podem ir ao reino, mas foram logo avisados pelos animais. Olha, vocês deixem-nos lá ficar 2 para amanhã. Venham outra vez, porque a terra vai dar uma volta e amanhã, quando cá chegar, já lá está outro reino diferente. E depois vocês, se não voltarem, ficam lá nesse reino para sempre. Então tenham cuidado. Portanto, é uma série também muito engraçada e pronto, olha, eu por aqui me fico, não tenho já tempo para falar mais dos maravilhosos livros da Enid Blyton, uma escritora maravilhosa de livros para crianças. E pronto, espero ter vida e saúde, se Deus me permitir, para cá voltar para a semana para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!